escada, vamos lá? Na escada, vamos lá. Glória a Deus, que sorriso lindo. Vamos lá? E olha só, vem Dudu, o Senhor te abençoe. Dia 24? 24 de abril. Já tem criança perguntando aqui, que dia que é o acampamento, ó. Os papais fazer a inscrição. Vai ser demais, pessoal. Glória a Deus. E a nossa festa vai bombar, hein? Né, Davi? Vai ser bênção. Filmes e séries. Já prepare a sua fantasia. Obrigado, Adriano. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer uma oração antes de entrar na palavra aqui. Eu quero orar. Feche seus olhos. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Eu não sei como está a sua vida hoje, o que você tem passado. Mas esse é o momento de você se aquietar na presença do Senhor. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite. Eu não sei, sabe, se você tem esperado uma resposta, mas o Senhor quer falar com você. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Se há uma razão para nós estarmos aqui, essa razão é a presença do Senhor. Nós estamos aqui, é para te buscar, é para te adorar, é para sentir o Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, derrame aqui sobre essa igreja uma porção nova de alegria, de ânimo, de perseverança, de paz. Que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor renove a nossa esperança, meu Pai. Que o Senhor nos direcione. Fala conosco, Jesus. Nós te amamos, ó Pai. E que nesse momento da palavra seja um momento especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês, inspirada, e uma história que eu vi. Essa é uma história verídica, muito interessante. Em 1914, né, um explorador britânico, Ernest Shackleton, é o nome dele, Tizezinho. Nome difícil, né? É um britânico, Ernest Shackleton. Ele iniciou uma ousada missão de atravessar a Antártida de um lado para o outro. Eu estou falando aí, irmãos, de 2.900 quilômetros mais ou menos, de um oceano mais perigoso do mundo. Então ele iniciou essa travessia, são 27 homens, em um navio chamado Endurance. Ele entrou no gelo e ficou preso lá durante meses. Foi muito arriscado. E aí, quando eles ficaram presos, depois de algum tempo, o gelo esmagou o navio. Como o gelo esmagou o navio, qual foi o resultado disso, gente? Um navio destruído, um isolamento total, uma temperatura para baixo de 40 graus Celsius. Então vocês imaginam o frio que estava fazendo naquele lugar. Uma temperatura para baixo, menos 40 graus. Não era possível resgate, não tinha comunicação, não tinha um rádio para passar. Então assim, gente, um cenário extremamente desesperador. Desesperador o que aconteceu com aqueles homens. Mas havia um líder naquele navio. Havia um homem que tomou uma decisão, um homem que chamou a responsabilidade, que é Ernest Shackleton. Ele tem algumas frases, no livro dele vai dizer essas frases. Ele diz assim, olha, enquanto estivermos vivos, continuaremos nos movendo. Nós não podemos parar, nós precisamos movimentar, até porque, irmãos, um frio de 40 graus, né, menos 40 graus, negativo, tem que se movimentar, porque senão morre, vai morrer. Então ele começou a dar direção para aquele povo, olha, nós não podemos parar. Então eles jogaram futebol, olha, imagine só, jogando futebol lá no gelo.
eles faziam teatros, eles corriam de um lado para o outro, mas ele sempre direcionava o povo. E dentro da sua liderança, ele estabeleceu alguns parâmetros. Ele reuniu aquela turma e ele falou assim: olha, tem uma coisa aqui, primeira coisa, uma regra aqui entre nós, nesse momento que nós estamos passando, é proibido murmurar. Ele proibiu, irmãos, a murmuração, porque a murmuração é algo que contamina, poderia destruir, né? Aquele povo, eles poderiam morrer, porque a murmuração, você sabe que vai sendo fermentado ali, e eram 27 homens, numa situação extremamente difícil. Ele não dava o braço a torcer, irmãos, porque ele não se entregava para o vitimismo, porque ele não queria ser conhecido como os coitadinhos que foram atracados pelo gelo, mas ele queria ser conhecido como os vencedores, aqueles que superaram, aqueles que conquistaram. Então tinha isso muito forte no coração dele. E ele entendia que o frio, ele mata o corpo, mas o desânimo, ele destrói a alma. E isso ele entendia muito bem. Por isso que ele pensava assim: eu preciso trabalhar, é claro, o corpo, para que não morra, né, na questão do frio, né, exercitando, mas eu preciso preparar a mente. Porque a morte, ela começa aqui, ó, é na mente. Então ele entendia que ele precisava preparar aquele povo, olha, com a mentalidade forte, com a mentalidade vencedora. E aí ele começou a fazer isso. Durante meses, eles caminhando, e aí de repente eles pegaram um barco, que eram uns botes que tinham para sobreviver, 5 homens, cada bote, uns 5 homens, para atravessar esse oceano, por volta aí de 1.300 quilômetros, no oceano mais perigoso que tem, impossível sobreviver. Uma situação muito difícil, mas eles remaram, queridos, e eles atravessaram o gelo, até que eles conseguiram achar uma ilha. Então, um milagre, tudo isso que eu estou falando para você, acontecendo num prazo de 2 anos aí, ó. Um milagre aconteceu, nenhum daqueles homens morreram, 27 homens, algo assim, extraordinário. Mas por quê, irmãos? Porque eles não ficaram parados, esperando um milagre. Se ele fica parado esperando algo acontecer, eles tinham morrido. Mas eles não pararam. Eles se movimentaram, eles fizeram alguma coisa, eles remaram até o milagre. Por isso, o tema da minha palavra hoje é: reme até o milagre. Não fique esperando o milagre lá, sentado, achando que as coisas vão acontecer. Sabe, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Às vezes você fala assim: mas minha família precisa melhorar, a relação é muito ruim, está difícil lá dentro de casa. Então, irmão, movimenta, faz alguma coisa para melhorar a relação da sua família dentro da sua casa. Movimenta, ou você vai ficar parado, vai deixar morrer. Não, nós precisamos movimentar, como esses homens fizeram. Às vezes você fala assim: mas no meu trabalho está difícil demais, a minha empresa, nossa, está muito complicado. Movimenta, faz alguma coisa, vai sair, sai de trás da cadeira lá, vai fazer umas visitas, sabe, vai buscar estratégia, vai buscar uma capacitação. Mas se nós não movimentarmos, nós não vamos ter resultado. Nós vamos experimentar a morte de forma processual. Mas nós precisamos movimentar em qualquer área da sua vida. Às vezes na área da saúde, você precisa movimentar, movimenta. Sabe, como aqueles homens, eles entenderam muito bem. Gente, aconteceu, pronto, e agora? Nós precisamos fazer, nós precisamos movimentar. E olha só, que inteligência, que sabedoria. Eles experimentaram o milagre? Sim, mas não foi fácil. Eles lutaram para o milagre acontecer. E é sobre isso que eu estou falando com vocês. Quantos querem o milagre de Deus, irmãos? Quantos querem? Todos nós queremos, mas você precisa lutar para o seu milagre. Você precisa se esforçar. Sabe, você precisa trabalhar na sua mente, para que sua mente seja uma mente forte, para passar pelo processo, para passar pelas lutas, porque isso vai acontecer, isso faz parte. Então, dentro dessa história, é uma história longa, tem alguns detalhes, você pode ler o livro, você pode ler o documentário, mas nós podemos extrair alguns ensinamentos aqui. O primeiro deles é que quem para no meio da crise, morre na crise. Às vezes tem uma crise instalada dentro da sua casa, ou uma crise instalada no seu trabalho, ou no seu ministério, ou até mesmo dentro da igreja, dentro da sua... Irmãos, quem para no meio da crise, morre na crise.
Shackleton, ele poderia ter feito como muitos fazem numa situação como essa. Quem sabe se nós estivéssemos no barco desse, nós entraríamos em desespero. E agora o que eu vou fazer? E não tem telefone, e não tem um rádio, e não tem com quem comunicar. E o navio atracou. E você está sem saída, irmãos. Ele poderia ter desesperado. Ou ele poderia esperar alguma coisa acontecer. Vou esperar, quem sabe alguém não descobre nós aqui. Ou ele poderia desistir, como muitos fazem também. Mas ele sabia de algo, que parar no gelo era morrer congelado. Se ele parasse, ele ia morrer. Irmãos, espiritualmente, isso também é uma verdade na nossa vida. Se nós pararmos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Se você parar de congregar, é fato, você vai morrer. Se você parar de ter comunhão com Deus, você vai morrer. Sabe, se você parar de ter comunhão, você vai morrer. E é uma morte que não acontece do dia para a noite. Vai acontecendo de forma gradual. Por isso que nós precisamos todos os dias, sabe, lutar e buscar cada vez mais. Não é fácil, irmãos. Não é fácil estar aqui todo final de semana. Não é fácil estar na célula toda semana. Não é fácil, às vezes, estar numa reunião de oração. Não é fácil estar numa escola, como nós estamos fazendo a escola Verbo aqui. Não é fácil buscar o Senhor. Eu sei que tudo é um desafio, mas é um desafio que vale a pena. É um desafio que te mantém de pé. É um desafio que fortalece a sua fé. E nós precisamos lutar pela nossa fé. Então, irmãos, é verdade, porque há pessoas que param de orar. Há pessoas que às vezes param de crer. Tem pessoas que param de servir. Às vezes tem pessoas aqui, quem sabe, que já pararam de lutar. Que está sem força, que está desanimado. Às vezes nós nos sentimos assim. Quantas vezes nós não temos que vir arrastado. Eu lembro sempre daquela frase de Martin Luther King. Ele fala assim, olha, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas sempre siga em frente. Às vezes você vai chegar nesse lugar assim, arrastado. Mas você vem, mas nunca pare de lutar. Tem dia que eu chego aqui na oração da manhã, eu coloco essa música. Irmãos, quem lembra da Ludmila Ferber? Nunca pare de lutar. Essa canção é maravilhosa. Nunca pare de lutar. Nunca calhe a sua voz profética. Essa canção, ela é como se fosse um combustível. Sabe, nós não podemos parar de lutar, irmãos. Eu sei que tem o desânimo. Eu sei que tem as lutas. Sabe, mas se nós não lutarmos sem perceber, nós vamos começar a congelar espiritualmente. E isso é muito perigoso. E quem sobrevive nas jornadas mais difíceis, não é aqueles que esperam as condições perfeitas, mas é aqueles que continuam avançando. Porque se você esperar as condições perfeitas, irmãos, nunca vai chegar esse dia. Quem experimenta, quem vence, é aqueles que avançam, independente de como esteja. Mas nós precisamos avançar. E a Bíblia nos mostra isso claramente. Que nós precisamos movimentar, porque o nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus, Ele se move o tempo todo. Se você for em Gênesis capítulo 1, no verso 2, você vai ver que o Espírito de Deus, Ele se movia na face das águas, não é isso? Deus, Ele se move o tempo todo. Desde o início, desde a criação, o nosso Deus é um Deus que se move. E é isso que Ele espera de nós, que nós possamos nos mover. João capítulo 5, verso 17, quando Jesus ele é questionado sobre o sábado, ele diz, olha, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus está falando. E você vê o ministério de Jesus, ele se movimenta o tempo todo. O tempo todo ele está fazendo algo, ele está se movimentando. Porque a ociosidade é um perigo que nós enfrentamos na nossa vida. Mas é importante isso, irmãos, porque Deus nos convida a se movimentar. Lá em Êxodo capítulo 14, irmãos, Faraó se arrependeu, estava perseguindo o povo, para trazer o povo de volta para o Egito, e o povo fugindo. De repente o povo se depara com o mar. Aí é o mar na frente, aí é Faraó nas costas. E agora, irmãos?
Aí Deus dá uma palavra para o povo. Aí Deus falou assim para o povo: espera aí, que vai acontecer. Deus falou assim: espera, fique quietos. Não, o que Deus falou? Marchem, mexam-se, movimenta, faz alguma coisa. Irmãos, foi essa a palavra de Deus. Não era para esperar, era para mexer. Então aquele povo começou a marchar. Irmãos, quando eles começaram a marchar, quando eles começaram a entrar na água, o mar se abriu. Por quê? O milagre, ele abriu quando eles avançaram, quando eles se movimentaram. Porque os céus, ele responde ao movimento. Ele responde ao nosso movimento. Porque movimento é sinal de vida. Se você está movimentando, é sinal que há vida aí. Mas a estagnação é sinônimo de morte. Se tem alguma área da sua vida que está estagnada, é sinônimo de morte. Então nós precisamos nos atentar. Será que eu não preciso fazer algo? Será que eu não preciso mexer em alguma área que está morta, que está paralisada? E que eu preciso chamar à existência? Há valores que se perderam dentro da minha casa. Será que eu não preciso mexer com isso? Então, irmãos, nós precisamos movimentar. Como eu falei, espiritualmente é a mesma coisa. Recentemente, há 20 e poucos dias, eu passei por uma cirurgia no joelho, tive que fazer essa cirurgia. E aí, irmãos, eu sou uma pessoa que eu gosto de movimentar o tempo todo. Eu gosto, sempre estou fazendo alguma coisa, e eu sou muito acelerado. E aí eu tive que ficar parado, ficar de repouso. Nossa, isso me deixou doido. Mas eu respeitei o repouso, mais ou menos, os irmãos, né? Mas eu não aguento, mas eu sempre queria movimentar. Aí eu ia para a fisioterapia, irmãos, aí daquele jeito. Aí a fisioterapia eu chegava assim mancando, aí de repente a fisioterapeuta falou para mim: não manca não. Não manca não. E eu, nossa, mas não manca não, ó, levanta o pé, calcanhar, pé para frente, levanta o pé, não manca não. E assim, irmãos, aí agora movimento, e vai andando, e eles vão dando a direção. E assim, irmãos, eu fico vendo, é como se fosse Deus com a gente. Não para não, vamos lá. Vamos, não, manca não, parece que você está querendo ficar. Fica quieto aí, vamos embora. Mas é assim, nós precisamos nos mexer. Às vezes algumas pessoas falam: Dudu, mas você não tem que ficar quieto. Não, se eu ficar quieto, eu tenho que movimentar para o negócio voltar aqui direitinho. Tem que movimentar. Porque, irmãos, tudo que fica parado estraga, vocês sabem disso. Então, essa é a primeira verdade, que quem para no meio da crise, morre na crise. Segunda coisa que nós aprendemos nessa história, é que Deus faz o impossível, mas o homem precisa fazer o possível. Existe uma responsabilidade que é minha e sua. Na jornada de Shackleton, houve um momento decisivo de que ele escolheu ali os homens para entrar no barco, para atravessar 1.300 quilômetros. Como eu falei, humanamente impossível sobreviver numa situação dessa, levando em consideração que o oceano mais perigoso do mundo, atravessar a Antártida. Então, irmãos, mas esses homens, eles remaram por dias e noites. Eles não podiam parar de remar. Em momento algum, eles tinham que remar. E foi muito tempo. Até que eles chegaram numa ilha e pediram ajuda. E isso nos ensina algo poderoso em Deus. Que milagres frequentemente encontram pessoas em movimento. E é assim na nossa vida. Milagres frequentemente encontram pessoas em movimento. Se você está em movimento, o milagre vai te encontrar, amém? O milagre vai te alcançar. Se você está em movimento, o milagre vai alcançar a sua casa. Porque você está em movimento. E quando você está em movimento, você está indo em direção ao milagre. Você não parou. E alguns exemplos para nós que eu fico vendo na Bíblia, da importância de nós estarmos em movimento, da importância de nós tentarmos. João capítulo 5, fala que tinha um tanque em aramaico chamado Betesda, um paralítico ali, 38 anos, Jesus chega lá, fica incomodado com o tempo que ele estava ali, e pergunta: você quer ser curado? Ele fala assim: como? Porque aí um anjo
e movimentava as águas, de tempos em tempos. Quando o anjo movimentava, aqueles que chegavam primeiro era curado. Aí o paralítico respondeu para Jesus: Senhor, não tem como, porque sempre quando as águas são agitadas, chega outro na minha frente. E aí eu não sou curado. E aí Jesus libera a cura sobre a vida dele. Jesus fala assim: olha, levante-se e anda. Levante-se, toma o teu leito e anda. Jesus, ele fala isso por várias vezes, irmãos. Mas ele mandou se levantar, porque o milagre veio, foi no movimento. Ele tinha que fazer alguma coisa. Jesus sempre liberava uma palavra: levante e anda. Quando ele curava um leproso, vai lá e mostra para o sacerdote. Quando ele aplicou saliva lá na terra, pôs no olho, vai lá e lava. Jesus sempre fazia isso. Quando foi ressuscitar Lázaro, tirai a pedra, vocês tiram, Lázaro vem para fora. Sempre tem que ter um movimento da nossa parte. É necessário uma ação minha e sua, de se levantar, de agir. Lá em 2 Reis capítulo 4 fala de uma viúva, chega para o profeta: o meu marido morreu, nós não temos dinheiro para pagar as contas, os credores estão aqui, e está querendo levar meus filhos como escravo. Ele falou assim: olha, o que eu posso fazer por você? O que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então faz o seguinte, sai aí na vizinhança e vai pedir vasilhas emprestadas. E não poucas, muitas vasilhas. Vai buscar vasilha emprestada, vai trabalhar. Olha o que o profeta falou: vai trabalhar, vai buscar vasilha. Busca vasilha, todo tanto você conseguir. Irmãos, depois que ela conseguiu o máximo lá, falou assim: agora fecha a porta e começa a derramar o azeite. E o azeite só parou, sabe quando? Depois que acabou a vasilha. Aí falou assim: pronto, aí tem muito azeite. Falou assim: agora vai vender, ué. Agora vai vender. Vão vender o azeite, vai pagar as contas, vai dar tudo certo. Mas você quer de mão beijada? Você quer fácil? As pessoas estão querendo cada vez mais, Zezinho. É as coisas fácil. Gente, quem falou que é fácil? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar. Olha aqui a direção do profeta para aquela viúva. O azeite só multiplicou quando ela começou a agir. O tempo que ela estava parado, o azeite estava parado. Mas quando ela movimentou, o azeite movimentou. E é assim que funciona a nossa vida. Certa vez 10 leprosos falou assim: Senhor, cura-nos, e gritou Jesus, todo mundo, os 10. Aí Jesus falou assim: vai lá e mostra para o sacerdote. Foram os 10. Irmãos, depois voltou quantos para agradecer? Um leproso. Um leproso. A Bíblia não fala onde é que Jesus curou eles. Irmãos, eles foram curados no meio do caminho. Jesus só mandou eles ir. No meio do caminho eles foram curados. Só que só um, todos pegaram o caminho da cura, mas só um decidiu pegar o caminho da gratidão. Só um. Mas você percebe que a cura, ela aconteceu no movimento, no deslocamento, na direção, na obediência, como a pastora Sandra pregou hoje pela manhã, que a obediência traz milagre. Então, é importante que haja a minha e a sua parte. Uma outra coisa que é importante nós aprendermos nesse texto, que a fé verdadeira, ela não é passiva. Não é passiva. Muita gente acha que fé é ficar esperando. Não é, irmãos. Fé não é ficar esperando. A fé bíblica mesmo é movimento. É movimento. Por isso que Tiago, capítulo 2, verso 17, vai dizer o quê? Que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. A fé sem obras, ela é morta. É uma fé que não anda. É uma fé que não luta. É uma fé que não tenta. É uma fé que não rema. Às vezes a gente fala: você tem fé? Não tem fé, mas o que você está fazendo? Nada. Irmão, você vai demonstrar a sua fé com as suas obras, são os seus frutos. É igual uma pessoa que errou e fala assim: não, porque eu estou arrependido, eu errei. Não, que bom, e que seja verdade. Eu vou certificar como? Através dos frutos, do comportamento, da atitude. Porque falar, meu irmão, até papagaio fala. Falar qualquer um fala. Nós temos que ver é no comportamento, é no seu procedimento, é se de fato
A sua postura mudou, o seu caráter mudou. Se você está arrependido mesmo. Então é importante entender que fé verdadeira não é uma fé passiva, mas é movimento. Movimento. Que é aquilo que eu falei, irmãos, tudo que fica parado, estraga. Deixa um carro parado para vocês verem muito tempo, ele vai estragar. Até nós, irmãos, fica parado sem fazer nada. Fica parado. Faz nada não, fica parado lá. Vai estragar. Rapidinho, irmão, vai atrofiar, rapidinho. Estraga, acaba tudo. Então é importante nós entendermos isso, nós precisamos livrar dessa ociosidade, dessa inércia. Irmãos, porque é perigoso esse negócio de ociosidade. Davi, ele foi parado, que ele caiu. Sabia disso? Porque quando Davi estava em movimento, ele estava bem. Quando Davi estava trabalhando, ele estava bem. Você vê que Davi não caiu no pasto. Porque no pasto, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava protegendo as ovelhas, ele estava lutando com o leão, ele estava lutando com o urso, ele estava protegendo a sua família. Aí ele não caiu no pasto. Ele não caiu na guerra, porque quando ele estava na guerra, ele estava ouvindo Deus, ele estava lutando pela sua nação, ele estava protegendo a sua nação. Ele não caiu, porque ele estava em movimento. Ele caiu aonde, irmãos? No palácio. No palácio foi quando ele parou, porque era tempo do rei ir para a guerra. Foi quando ele parou. Aí, irmão, quando ele parou, aí ele viu que não devia ver. Aí ele desejou alguém que não era dele. Quando ele parou, aí ele pecou. Ele fez coisa errada. Porque a mente vazia é a oficina de quem? Do diabo. Então fica parado lá na sua casa sem fazer nada. Fica parado lá, correndo o dedo no celular sem fazer nada. Você vai achar. Você vai achar. Vai te levar para o buraco. Então, irmãos, nós precisamos movimentar. Ah, porque eu não tenho nada para fazer. Arruma alguma coisa para fazer, irmão. Vai trabalhar, se for homem principalmente. Tem muita coisa, tem muito serviço. Mas se você ficar parado, você vai pecar. E você vai trazer maldição para a sua casa e para a sua família ainda. Pensa na sua responsabilidade. Porque nós não podemos ficar parados. Vamos buscar Deus. Vamos buscar o Senhor. Então é importante, irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui, nessa história, que quem continua remando, chega em terra firme. Você quer chegar em terra firme? Então continua remando. Não para não. Você precisa continuar. A travessia de Shackleton durou quase 2 anos, irmãos, de tudo isso que eu falei. Mas ele manteve a tripulação viva. Sabe por quê? Ele dizia assim, o próximo passo pode ser o que nos salva. Em todo o tempo ele dizia assim, o próximo passo pode ser o que vai nos salvar. E ele não parava de remar, ele não parava de buscar. Em todo o tempo eles remando, com a convicção, o próximo passo. A convicção dele era, o milagre está próximo, o milagre está próximo, eu não posso parar. Irmãos, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais, algo que Deus está querendo falar conosco aqui na igreja, olha. Talvez você esteja aqui e você está cansado. Às vezes você está cansado de lutar, você está cansado da vida. Você está cansado da sua rotina. Você está cansado mentalmente. Você está cansado espiritualmente, você está com esgotamento. Sabe, eu estou aqui para dizer para você, não pare de remar. Sabe, não desista, continue. A palavra da pastora Sandra hoje sobre Gideão foi isso. Ela disse aqui, tem uma passagem específica no livro de Juízes. Sabe, que eles mesmo cansados, eles continuavam perseguindo. Eu não lembro agora o versículo, o capítulo, o versículo exato. Mas mesmo cansados, eles continuavam perseguindo. Eles não desistiram. Sabe, no meio da guerra, eles continuavam. Nós não podemos parar. Às vezes você está desanimado com alguma coisa, não pare. Não pare. Sabe, gente, às vezes nós passamos por momentos difíceis, por momentos de lutas. Quantas vezes eu já me peguei em situações que eu não via nem a luz do fim do túnel, irmãos. A única coisa que me restava era buscar o Senhor. Eu falei, Deus, eu não sei de onde vai vir.
Eu não sei o que vai acontecer, quantas vezes. Mas de repente, amanhece o dia, e o Senhor traz uma boa notícia, e o Senhor abre uma porta, e o Senhor te surpreende. Quantas vezes já aconteceu isso, irmãos? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E situações como essa são importantes para nós, para aprender a depender mais de Deus, para aprender que você não é ninguém, para aprender que você sozinho, você não vai a lugar algum. Nós dependemos do Senhor, dependemos dEle. E às vezes você está cansado, quem sabe você está enfrentando uma luta, sabe, mas continue remando, continue orando, continue crendo, continue lutando, porque às vezes o milagre está mais algumas remadas, está perto. Sabe, quando eu falo de movimento, irmãos, eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, aquela mulher há 12 anos sofrendo de hemorragia, e ela estava buscando, e ela estava tentando, porque a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Então ela buscava recurso, ela tentava ajuda, ela ia de um lado para o outro. Irmãos, ela não tinha mais força, porque o sangue não parava de sair. Até que ela ouviu falar de Jesus. E não foi ninguém que falou para ela, que ela criou isso na cabeça dela, foi a fé dela. E ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Onde que ela viu isso? Isso é fé, irmãos. Isso é a experiência que ela tem com Deus. Sabe, o jeito que Deus vai agir na sua vida é diferente na vida do outro. Sabe, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter visão. Ela entendia, eu só preciso tocar. Eu só preciso tocar. Sabe, aquela mulher se movimentou. Ela foi em direção à cura e ela conquistou. Porque ela não desistiu, ela perseverou. E eu quero, sabe, partir para o final dessa palavra dizendo para vocês, sabe, o milagre, igreja, está mais perto do que você pensa. Eu vou profetizar isso sobre a sua vida agora. Escuta, igreja, o milagre está mais perto do que você pensa. Sabe, está mais perto do que você pensa. Às vezes é para você mesmo que veio aqui hoje e pensou em desistir. Não desista, porque está mais perto do que você pensa. É só mais alguns passos. Só mais alguns passos. Sabe, irmãos, eu fico pensando, e se aquele homem tivesse parado? E se Shaq Clinton tivesse parado? Não tinha história, né? 27 homens teriam morrido no gelo. Agora deixa eu te falar uma responsabilidade muito grande que você tem. Se você parar, outras pessoas vão morrer. Não é só você. Se você parar, outras pessoas vão morrer. Você não pode parar. Eu não posso parar. Eu sei que nem todo dia você acorda bem, mas joga uma água no rosto e fala assim, eu não posso parar. Eu preciso ir para cima. Eu preciso buscar, sabe por quê? Porque tem gente dependendo de mim. Tem gente que está olhando para mim. Tem gente que está esperando algo de mim. Então eu vou para cima. Eu não vou parar. Então nós não temos direito de parar. Sabe por quê? Porque Jesus não parou. Não parou. Sabe por que ele não parou? Por causa de mim e de você. Ele continuou. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi humilhado. Mas ele não parou. Ele foi até a cruz. Por mim e por você. Sofrendo dores. Mas ele não parou. E nós também não vamos parar. A igreja não vai parar. Nós vamos prosseguir. Porque nós sabemos o que nos espera. E é essa convicção que nós temos que ter. Porque ele continuou avançando, por isso que todos sobreviveram. A história é bonita, pega o livro para ler. É extraordinário. Todas as pessoas no mundo corporativo que vai trabalhar sobre liderança, lê esse livro. O espírito de liderança de Shaq Clinton. Essa história é linda demais, mas esse homem não parou, por isso que a história existe. E eu quero declarar que muitas histórias ainda vão vir através de mim e da sua vida, que não vai parar. E muitas pessoas vão sobreviver.
Muitas pessoas vão ficar firmes, porque eu e você, nós não paramos. E é por isso que elas vão continuar vivas. Talvez hoje, Deus esteja dizendo para alguns aqui: não pare, não desista, não abandone a jornada, continue se movendo, porque Deus não opera apenas para quem espera. Muitas vezes Ele opera em quem caminha na fé, é quem caminha em fé. Irmãos, a equipe de louvor já pode ir tomando os lugares aqui, nós vamos terminar. Eu quero nessa noite que você reflita em tudo isso que eu falei. Sabe, quem sabe você precisava ouvir uma palavra como essa. Às vezes tem áreas na sua vida que está adormecida, que você já não movimenta mais, que você já não desistiu. Mas nessa noite, você pode fazer diferente. Você pode sacudir. Você pode mexer. Sabe, você pode fazer diferente. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Quantas coisas essa história nos ensina. A primeira, que quem para no meio da crise, morre na crise. Sabe, não pare. Continue. Porque nós sabemos que Deus, Ele faz o impossível, mas o possível está na minha e nas suas mãos. Existe uma responsabilidade que é minha e que é sua. Nós precisamos entender, como nós aprendemos nessa história, que a fé verdadeira não é uma fé passiva, mas é uma fé em movimento. Nós precisamos lutar, nós precisamos batalhar, porque quem continua remando, chega em terra firme. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você vai pisar na terra firme. Você vai alcançar essa terra firme. Sabe, o Senhor vai trabalhar na sua casa, na sua família, na sua história. Quem sabe até aqui, você tem vivido dias de luta. Você tem chorado. Você não está encontrando caminho. Mas o nosso Deus é um Deus que Ele cria o caminho. Ele é um Deus que faz o impossível. E nós vamos declarar agora, através de uma canção. Você pode ficar de pé? Nós vamos declarar, com fé. Sabe que o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza o impossível. Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. O nosso Deus é aquele que opera. Sabe, nós não podemos parar de remar. Não pare. Não pare de lutar. Não pare de orar. Não pare de buscar. Não pare. Continue. Sabe, o Senhor tem um novo tempo. O Senhor tem uma nova história. O Senhor tem um milagre para mim e para você. Mas nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar. Ainda que o vento esteja forte, ainda que a tempestade esteja forte, a mão dele nos sustenta, a mão do Senhor nos guarda. O Senhor é conosco. Que o Senhor possa ampliar a nossa visão, para que possamos enxergar as oportunidades que Ele tem colocado na nossa frente. Essa é uma palavra profética, para que possamos despertar enquanto igreja, de que nós não podemos desistir, que nós não podemos parar. Eu não vou desistir da minha profissão, eu não vou desistir dos meus estudos, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu ministério, eu não vou desistir da minha célula, eu não vou desistir da minha história, eu não vou desistir. Será que você pode profetizar isso? Eu não vou desistir, porque esse é um sonho que Deus plantou no seu coração. As circunstâncias
as pessoas, o inimigo tem tentado roubar isso de você, mas não desista, não pare, vai na contramão mesmo, meu irmão, mas lute pelos seus sonhos, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, não desista, não desista. Ah, Deus, deixa o Senhor falar com você. O que você precisa lutar? O que você precisa buscar? Lute, lute. Aleluia. Isso. Comece a declarar isso. Deixa o Senhor falar com você. Creia. Vamos. Faça dessa canção a sua oração. Os teus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Obrigado, Jesus. Queridos, eu quero que você repita uma oração comigo. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi o recado. Eu não vou parar, eu não vou desistir da minha família, dos meus sonhos, da minha história. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Nessa noite eu quero declarar que Tu és o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Continue com os olhos fechados. Quem sabe essa palavra falou com você de alguma forma e você fez essa oração pela primeira vez, declarando que Jesus entra na sua história, confessando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se você fez essa oração com fé pela primeira vez, levante sua mão, deixa eu orar por você. Deixa eu ver, tem alguém assim que fez essa oração pela primeira vez? Amém. O Senhor te abençoe, queridos. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, irmã. O Senhor te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Olha, eu vou fazer o seguinte.
eu vou descer aqui. Vocês que levantaram a mão, eu vou pedir que você venha aqui à frente, que eu vou orar por você para a gente terminar a reunião. É possível? Vou descer pela escada. Pode vir aqui à frente. Glória a Deus. Aleluia. Não desista, não pare de crer. Sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Pessoal, vai anotar o pedido de oração. E a tua visão. Mas muito mais do que isso, hoje vocês estão ganhando uma nova família. E nós temos um recado para vocês que está escrito naquela faixa ali, ó. Pare de crer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Glória a Deus. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Deus, nós queremos te adorar. O que o Senhor fez nessa noite aqui é algo inexplicável. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus presente. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana de boas notícias. Que o Senhor vá à frente das nossas batalhas. Nós consagramos ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, irmãos.